Fala galera, será que a sua empresa está se prevenindo contra riscos trabalhistas? E não só isso, uma grande empresária pode te direcionar o seu negócio para que você torne ele mais sustentável. Afinal, tão importante ganhar dinheiro, outro lado é importante também você não perder dinheiro, porque não perder dinheiro é uma forma de você ganhar dinheiro. Hoje eu tô aqui com uma convidada mega especial ao lado da minha irmã, Carla Martins, minha sócia, vice-presidente do Serac, pessoa também que sempre está preocupada, né, com riscos na empresa. A gente está sempre preocupado. E aí, pessoal, beleza? E não só isso, quando a gente pensa numa pessoa para ajudar essa questão da gestão da empresa, essa questão com funcionários, essa pessoa também pode ser uma mentora do seu negócio. Então nós estamos aqui em mais um podcast em Campos do Jordão, na nossa temporada de inverno, e eu trouxe ela, minha amiga, minha parceira, ela é sócia do Far Club, é uma grande empresária. Ela que não me chama de Johnny, como todos me conhecem, né? Ela vou deixar. Ela é exclusiva, porque, pô, ela tem um apelido dela comigo, né? É ela e o marido dela que me chamam dessa forma. E só eles me chamam dessa forma. Tem até história pra contar, ela vai contar essa história pra vocês. Recebam com a energia que ela merece. Uma salva de palmas, Letícia Aba! Bem-vinda! Obrigada pela oportunidade. Eu tô muito feliz. A princípio, eu gostaria de agradecer vocês pela oportunidade. É meu primeiro podcast, então nada mais propício que começar justo com vocês. O Johnny, que é meu amigo pessoal, a Carla, que eu já considero uma amiga maravilhosa, minha mentora, e meu mentor, ambos maravilhosos. Então, muito obrigada pela oportunidade e agradecer o Far Club também, de estar aqui e todos esses parceiros que eu tô cada dia conhecendo mais. Nada melhor, né, Lê, do que começar já chegando com um monte de desafio. Você já vai treinar pro seu podcast, porque você é uma grande empresária, você é uma mentora e agora vem colocando cada vez mais a cara para se desafiar e para principalmente impactar mais vidas, impactar mais pessoas, né? Isso mesmo. Respondendo a sua pergunta, eu acho que é o óbvio. As empresas não se preocupam muitas vezes com o óbvio. As empresas estão focadas só em gerar lucro, obter novos clientes, atingir coisas que são muito importantes, mas o óbvio tem que ter uma atenção especial ao óbvio, que é a documentação dos seus funcionários. Contratos de trabalho bem definidos, com cláusulas específicas, de acordo com o seu trabalho. Então, por exemplo, lá no escritório, nós temos uma pessoa única e exclusivamente voltada à realização de contratos de trabalho e outros contratos também, mas ela elabora o contrato baseado na empresa. Então, dos principais erros dos empresários e dos empreendedores é ter prestadores de serviço, seletistas e outros parceiros sem um contrato de trabalho bem definido e que te proteja, que garanta a você tudo que você está negociando com eles. E a segunda questão para mim, que é muito óbvia, mas os empresários esquecem, vamos prestar atenção nisso também, que é com relação aos cartões de ponto e os olerites. Por quê? Precisa se ter uma atenção especial nisso. Eu sei que é difícil, na hora da operação a gente acaba se perdendo um pouquinho, mas nós advogados que atuamos com planejamento estratégico preventivo, como é o meu caso, nós estamos atentos a esse detalhe e nós podemos dar dicas super simples, que é um diferencial no crescimento da empresa. E nessas preocupações, né, quais são os principais pedidos que um funcionário costuma fazer na justiça pela essa falta de atenção do empresário? Quais são os principais pedidos que você fala, nossa, isso é muito comum e normalmente o empresário pede? Porque a Letícia, ela é advogada, ela é doutora e ela, inclusive nós fizemos pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho juntos, a gente se conheceu ali, e a Letícia, ela tem essa expertise, né? Ela trabalha muito para a reclamada, para a empresa, ela defende a empresa. E o que a reclamante, os empregados que pleiteiam benefícios, né? Pleiteiam os benefícios, não, os direitos, melhor dizendo, na justiça eles costumam pleitear. Quais que são os principais? Principal e que é o mais impactante é a hora extra. Hora extra. Não tem jeito. Todo funcionário que não se sente lesado, que acredita que está trabalhando e não está recebendo a contraprestação correta, ele vai pedir horas extras. E, muitas vezes, o processo chega com um valor tão alto que desestabiliza a empresa, desestabiliza a pessoa
o próprio empresário, e ele perde um pouco até o foco do seu negócio. Quantos empresários já me ligaram falando assim, doutor, eu tô desesperado, ele trabalhou 2 anos, ele tá pedindo 100 mil reais, como que eu vou fazer para pagar isso? E a minha primeira resposta é, calma, me manda a documentação, que eu vou analisar essa documentação, e se o erro for seu de não ter a documentação adequada, os cartões de ponto anotados de maneira rígida, aí nós vamos ponderar a possibilidade de um acordo. Mas não estamos mais nessa fase de chegou uma ação trabalhista, já liga para o advogado e vamos firmar um acordo. Não estamos mais nessa fase. Estamos numa fase de realmente analisar os riscos e a necessidade do empresário e do empreendimento. Eu digo que com o tempo, você vai aprendendo estratégias para ajudar o seu cliente. E como nós temos várias empresas que fazemos assistência jurídica, eu gosto de dizer que nós vamos traçando estratégias para cada uma das empresas. Tem empresa que, quando chegam os processos, reparo o quê? O mesmo advogado entrou com essa ação, com várias ações. Qual é a nossa estratégia? Não são todos os casos, mas em alguns casos. Não vamos fazer oferta de acordo inicialmente, para desestimular esse advogado a acreditar que essa empresa é uma fonte de dinheiro. É uma fonte de dinheiro inesgotável, que ele vai efetuar vários acordos e vai render valores. Porque desestimula até os advogados a não fazer pedidos errôneos, simplesmente para assustar os empresários. Então nós temos... Ainda existe bastante pedido errado, mesmo depois da reforma? Ainda existe. Porque antes era um circo, né? Você pedia qualquer coisa. Deixa eu colocar tudo aqui, né? Após a reforma, tivemos um tempo em que havia a condenação dos reclamantes também, vou falar em palavras do empregado para facilitar. Melhor. Os empregados, eles foram, logo que teve a reforma em 2017, foi implantada a possibilidade de ter honorários advocatícios, uma condenação caso você pedisse alguma coisa indevida. Mas está suspensa essa condenação, você até é condenado, mas ela não é exigível. Então, você não paga. Ganhou, mas não leva. Então, voltamos um pouco àquela estaca, mas a minha percepção pessoal é que os advogados evoluíram com isso também. Mas, mesmo assim, tem empresas que chegam só processo em torno de 100 mil reais, e quando a gente vai analisar a documentação, a empresa deve diferenças mínimas, porque foram erros numa anotação, erro de cálculo, às vezes erro até da contabilidade. Meus sócios não vão gostar dessa conversa, mas pode ocorrer. Pode acontecer. Pode. Então, nós verificamos que a maioria dos casos, os advogados pedem com base numa ilusão que o empregado aponta também. Eu fazia horas extras, mas não recebia. E quando chega o cartão de ponto e chega os olerites que foram devidamente tratados com carinho, a gente consegue comprovar que a diferença é mínima ou que não há diferença. Então, é aí que está a chave da minha trajetória profissional e da minha experiência. Eu fui percebendo tudo que a empresa fazia errado por falta de tempo, por falta de alguém simplesmente pegar e olhar para ela aquele documento. E nós começamos a apresentar para os clientes um serviço de um planejamento estratégico preventivo. Então eu não vou ter ações trabalhistas. Você vai. Porque é um direito do reclamante, é um direito do empregado ir até a justiça e falar: eu tenho algum direito que eu não recebi? E tudo bem, eu sou a favor disso. Eu me considero uma pessoa justa, então eu acho que é um direito e a gente tem que respeitar esse direito. Mas, se a empresa está precavida, tem esse olhar clínico de um advogado, ela vai ter um êxito muito maior. Posso contar uma historinha? Pode, claro. Vou sair um pouquinho dessa história. Que, na verdade, esses dias eu li uma matéria sobre a American Airlines, que é muito interessante. Que eles estavam não vou saber precisar a data, mas eles estavam numa crise econômica e precisaram reduzir... Não crise, né? Estavam precisando reduzir custos. E aí, vamos reduzir custos de onde? Começaram a analisar cada cantinho. O que eles foram analisar? A salada que era servida nos voos. Pegaram essas saladas que os passageiros eles jogavam fora, começaram a olhar.
e perceberam que eles serviam 3 azeitonas por salada. Só que quase todas as saladas tinham azeitonas jogadas fora. E aí eles fizeram um cálculo de que dessas 3 azeitonas, a minoria comiam as três azeitonas, a maioria dos passageiros não comiam, e quem comesse comia uma ou 2. O que eles fizeram? Reduziram 1 azeitona por salada. E isso rendeu o quê? Em um ano, $40 mil. Olha como isso impacta. Ah, mas o faturamento da American Airlines é muito maior que isso. Ok, mas se eles conseguiram economizar isso em uma azeitona, o que eles não fizeram com que a gente não teve acesso? E aí, lendo essa matéria, eu lembrei de um caso muito interessante lá no começo, quando eu comecei com essa assessoria empresarial. Eu fui numa empresa e essa empresa, eles tinham uma sala com várias pessoas trabalhando, vendedores, e tinha um filtro. Aí eu passei, peguei um copinho de água, e na hora que eu peguei o copinho de água, eu olhei no lixo, e era aquele lixinho redondo, cheio de copo. E eu prestei atenção, falei, nossa, quanto copo. E tudo bem, entrei na sala, fiz a reunião. Quando eu saí, eu fui pegar mais um pouquinho de água com o meu mesmo copo. E quando eu olhei o lixo, ele já tinha sido esvaziado, mas ele devia ter mais alguns copos plásticos. Aí nessa hora eu fiquei muito impactada. Falei, se já limparam o lixo, por que ainda tem copo? E olhei para a sala. Quando eu olhei para a sala, os profissionais que estavam ali trabalhando, eu não vi nenhum copo de vidro ou um copo, uma garrafinha de água e nem copo de plástico. E tudo bem. Quando eu cheguei na porta, me despedi do sócio da empresa, eu falei assim para ele, olha, presta atenção nos copinhos descartáveis, porque eu acho que está tendo um desperdício aí para sua empresa. E tudo bem, e fui embora. Depois ele fechou um contrato comigo de 12 meses para a gente realizar um trabalho em específico. E quando encerrou o contrato, ele me ligou para agradecer e falou assim para mim que ele só me contratou por causa da dica dos copos na porta. Então, ele não me falou assim quanto que ele economizou, mas ele verificou que naquele 1 ano eles estavam gastando e aí isso já é outro assunto, né? Mas ele aplicou outras medidas de economia de copos descartáveis. Então até o planeta agradece, Abriu, né? os olhos dele, né? Então eu acho muito interessante essa história também. Legal. Eu queria fazer uma pergunta em relação para pequenos empresários, né? Talvez não possam pagar uma assessoria toda. Quais são as pequenas medidas que eles podem tomar a partir, sei lá, de 10 colaboradores, 15 colaboradores, que já tem o ponto. Sim. Mas quais são as pequenas medidas que eles podem... Porque eu vejo que pequenos empresários, eles têm medo de ação trabalhista. Não, sim, eu vou mandar ela embora e pagar todos os direitos, porque aí pelo menos não... Só, cara, não, a pessoa não está merecendo ser mandada embora. Ela precisa, né? Ah, não, mas aí ela entra com ação trabalhista comigo e aí tem aquele medo dos 100 mil reais, etc. O que eles podem fazer? Pequenas dicas, Lê, que você possa dar para que eles estejam mais bem assessorados, se vier a ação trabalhista, que é um direito do empregado, que eles não percam ou percam menos da ação. A princípio, eu vou dizer que qualquer empresa, de qualquer tamanho, deveria ter uma assessoria jurídica. Não é só puxando a minha sardinha, não. Mas eu acredito realmente que qualquer empresa, de qualquer tamanho, deveria ter uma assessoria trabalhista preventiva. Dizem que nem é bom economizar com contador e advogado, né? Com certeza. Então, eu acho que um contador excelente, um advogado excelente, você não precisa... Até a assessoria eu acho importante. Mas se você não tiver essas condições, você pode, pelo menos, contratar o básico. Contratar um advogado e pedir para que ele prepare um contrato de trabalho de qualidade. Eu sei que tem muito contador que tem contratos bons, mas não custa, custa, né? Mas não é importante levar o crivo do advogado aquele contrato, mesmo que simples, só para verificar se aquele contrato está legal. E ficar muito atento à anotação da jornada de trabalho e ao pagamento das horas extras. Então, e anotar nos olerites também essas horas extras. Tudo que você paga para o seu funcionário, anote. Você tenha um comprovante do que você pagou e tenha um comprovante do horário que ele trabalhou para você. Isso é muito importante. Então eu vou colocar um modo digital. Mas toma cuidado, precisa assinar também. Vamos assinar os cartões de ponto. São pequenas dicas que impactam diretamente. Então, o que eu poderia dizer para uma empresa nova?
não tenho condições de ter uma assessoria mensal. Contrata a assessoria por 1 mês, deixa a empresa redondinha e vamos crescer. E mantém, né? E mantém. Mantém. É Sucesso difícil. um diagnóstico, um raio-x, orientações, e aí a própria empresa tenta manter. Eu chamo até o meu serviço de diagnóstico. Que eu falo que a gente faz um diagnóstico mensal, anual das empresas, para evitar riscos. Porque a partir do momento que a empresa está em risco, ela pode prejudicar a ponto da empresa ter que fechar. Isso acontece. Até mesmo, existem alguns riscos que o empresário não entende que é um risco. Seguros de responsabilidade civil, eu acredito que toda empresa deveria ter. É um seguro mais básico que todo escritório de advocacia deveria ter, porque alguém pode... tem com relação às ações trabalhistas, mas pode ter acidentes, tem tantas coisas, não é a minha área, mas eu indico, vou até falar do meu marido, que eu acho que é super importante, que ele vende seguro de vida. O empresário tem que ter um seguro de vida. Sim. Todo bom empresário tem que ter um seguro de vida, porque a sua empresa só existe porque você está ali por trás. Não existe um CNPJ forte com CPF fraco. Exatamente. Um CPF doente, um CPF que não tem a força de trabalho, o CNPJ vai ser prejudicado. Então, eu acredito que são tantos detalhes, tá vendo quantos detalhes? Então, eu vou voltar lá para a resposta e vou falar assim, pequeno empresário, micro, contrata uma assessoria jurídica, por mais que seja difícil, você paga. E olha que insights legais, e você precisa tomar uma decisão. Muitos empresários não pensam assim, e muitos empresários querem fazer muito dinheiro, mas não pensam em como não perder dinheiro. E essa é uma das formas de você trazer isso mais pro seu negócio, ou seja, você potencializar a sua empresa de uma forma diferente, não só trazendo novos clientes, mas olhando para os seus riscos, os seus gastos, como que você pode mitigar risco, como você pode diminuir gastos. Isso é muito importante. Não economize com o contador e com o advogado. Eu falo que normalmente aquele contador e aquele advogado que fizeram você chegar a faturar os primeiros 100 mil reais não vão ser os mesmos a chegar a faturar 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões. Você precisa estar em constante mudança, em constante reavaliação. E Lê, fala um pouquinho, um assunto polêmico, que eu vejo muitas empresas hoje pejotizando, né? Pejotizando. Qual que é a sua opinião sobre pejotização? Existe, porque risco todo mundo sabe que tem, Sim. Mas trazendo um pouco da esfera até jurídica, mas também não jurídica, estratégica para o empresário, devo contratar só seletista? Devo contratar mesclar? Devo contratar PJ dependendo do segmento? O que você vê no mercado e qual que é o seu conselho? Olha, eu acredito que o PJ é uma estratégia muito boa para as empresas, tá? A gente tem que anotar essa estratégia. Só que não adianta eu pegar uma pessoa que seria CLT e, não, mas eu vou contratá-lo como PJ. Então, na prática, você contratou um PJ como CLT, que lá na frente vai te dar um gasto e você vai, da mesma maneira, às vezes até ter um gasto maior, porque tem juros, tem correção monetária, tem os honorários advocatícios sucumbenciais, tem tantas questões que, o que eu digo? Analise o seu caso. Um funcionário CLT, ele tem que preencher todos os requisitos da CLT. Então, ele tem que... Eu não vou me aprofundar, porque senão vai ficar muito chato e ninguém vai querer ver meu podcast. Eu quero que vocês gostem de mim também, né? Vai entrar na história dela, que é interessante. Ela vai explicar qual é o apelido que ela me deu. Tô guardando. Peraí. Mas essa estratégia é polêmica. A estratégia polêmica, a galera gosta. A galera gosta. Ela fala, vou contratar seletista ou PJ? Então, tem os requisitos. Então, por exemplo, tem alguns requisitos que mesmo o PJ a gente vai usar e é um requisito igual da CLT. Só que a CLT exige que todos os requisitos sejam preenchidos. Então, tem a subordinação, você ser subordinado a alguém, você ter que responder a alguém. Tem a onerosidade, então você está pagando pelo serviço normal, qualquer serviço vai ter. Tem a pessoa física, então eu não posso mandar outra pessoa, a pessoalidade, né? Eu não posso mandar outra pessoa no meu lugar. E tem a jornada de trabalho. Esse é o pior para mim. Porque assim, se eu sou PJ, eu posso largar o meu trabalho e vir aqui fazer um podcast, participar de um podcast. Eu posso vir numa quinta-feira à tarde, eu posso ir fazer minha unha à vontade. Só que a maioria dos PJs não pode fazer a unha no horário de trabalho. O trabalho é habitual. Tem o trabalho habitual também. É habitual. A questão principal
é que você tem que verificar se essa pessoa não é um seu funcionário e você está economizando nas verbas trabalhistas. Recentemente, eu até publiquei no meu Instagram, Letícia_Aba. Boa, já deixou o Instagram. Segue a Letícia_Aba. ABA. Ele é novo, mas a gente tá com muita coisa legal lá e vai crescer cada vez mais. E recentemente, uma dentista, eu faço o jurídico de uma clínica de dentistas, e dentista é PJ. Só que o dentista, ele pode ligar na clínica e falar assim, fecha a minha agenda que hoje eu não vou. Acabou. Isso é PJ, isso não é funcionário. Algum dos funcionários do Serac pode ligar e falar assim, fecha aí minha agenda que hoje eu não vou? Não pode. Então, ele é uma CLT. Então, nesse caso, era uma ação de quase 200 mil, uma dentista que falou, eu era CLT. E nós conseguimos a total improcedência dessa ação, demonstrando que ela ligava na clínica e falava, eu não vou amanhã, fecha aí minha agenda. E acabou. Então, olha como é importante. Pensa para uma clínica de dentista, um passivo trabalhista de 200 mil reais. Pode fechar, pode quebrar a empresa. Sim. Então, é muito importante. Então, analisar caso a caso. Ah, sim. Isso em tudo na vida, né? Caso a caso. Lê, conta um pouquinho agora da sua história pra galera que tá te assistindo. Quem é a Letícia? Como você se formou? Quais são as suas inspirações hoje? E como você me conheceu? Como você chegou até aqui, né? Tá. Eu vou chegar... Vou já contar do Johnny, né? Sabe que quando eu vou encontrar com o Johnny, eu já vou no carro pensando, é Johnny. Pra eu não ficar também constrangindo ele, né? Constrangendo a pessoa dele. Porque no dia que nós nos conhecemos, nós fizemos pós, eu, ele, meu marido. E aí, nós saímos depois no intervalo da aula, fomos pra porta da pós, e a gente estava conversando e se apresentando. Ele pegou, olhou pra gente e falou assim, meu nome é Johnny, mas pra você é Jojo. Aí a gente foi adaptando e virou o nosso Jojo. Então, no meu WhatsApp, o Johnny é o Jojo, e meu Jojo é meu amigo Jojo, meu amigo de longa data. Isso já fazem 12, 13 anos. Como você tirou o Jojo? Porque a gente tava ali num clima amistoso, de um pagodinho e tal. Eu falei assim, então pra vocês pode ser o Jojo. Aí ficou. Jojo. Aí eu falei. É Jojo. E eu adoro. Então, quando eu chego perto das pessoas, eu fico me policiando. Pode reparar que eu não te chamo mais de Jojo na frente das pessoas. Mas eu gosto, Mas ele me libera, então tudo bem. Aí, então vou voltar pra Letícia. A Letícia, ela é determinada, eu sou forte, eu sou guerreira, eu sou batalhadora, eu sou esforçada pra caramba. E, na verdade, a minha história, eu sou privilegiada. Eu não posso dizer que eu não sou. Os meus pais, eles tiveram uma vida muito difícil e eles construíram uma empresa incrível de 37 anos no mercado, uma empresa grande, muito maravilhosa. Meus irmãos fazem parte do Fire, eles que administram atualmente a empresa dos meus pais. E no próximo eu vou trazê-los, tá? E então eu cresci com essa veia empresarial, eu cresci vendo os problemas, as dores das empresas. E na minha casa é assim, ó, quem não trabalha não come. Então, eu sou realmente muito privilegiada, mas o que eu fiz com o privilégio, as escolhas que eu tomei com esse privilégio, é mérito todo meu. E eu gosto de falar uma frase que o sol brilha muito pra mim, muito, mas é porque eu brilho muito mais ainda de volta pra ele. Uma salva de palmas. Nossa! Não adianta você ser luz se você não ilumina a vida de outras pessoas, né? Muito bom. E isso eu faço muito questão. Eu gosto de trazer luz para as pessoas. Eu gosto de falar... Segunda-feira eu fiz uma audiência e o advogado me contou um problema dele. Eu falei para ele assim, no final... Doutor, tô te mandando energias positivas, vai dar certo. Porque eu gosto disso, eu gosto de trazer o bem. Eu me considero uma pessoa muito boa e eu gosto de trazer o bem. Eu quero que o resto ao meu redor tenha luz e viva muito bem. Os probleminhas para eu resolver trabalhista eu quero também, né? Mas e então eu sou advogada e sou empresária. Eu sou mãe, que é o maior sonho da minha vida. Isso me remete a Carla, vou falar dela daqui a pouquinho. Eu sou mãe, eu sou esposa, também muito bem casada. Meu marido lindo, maravilhoso, meu parceiro da vida. Vamos fazer 10 anos esse ano. Tem as meninas, né, que é fruto disso. Então, nós 4 somos uma família muito feliz e é um sonho. É o maior sonho da minha vida.
E aí tem a Luísa de 3 anos, a Betina de 8 meses, já falei errado, de 8 meses. E eu acordo todo dia querendo ser uma pessoa melhor. E quando eu vejo que eu não sou boa em alguma coisa, isso me faz um mal e eu não desisto. Eu falo, quer saber? Eu vou melhorar. Até tem uma mentoria com você dia 5, porque a gente precisa melhorar minha oratória. E eu faço questão de chegar lá, de você, no final, falar assim, é isso aí, você tá no caminho certo. E não por... eu vou falar pra ela ficar feliz. Eu quero que você fale porque você tá satisfeito com a minha performance. Porque eu sou assim, onde eu quero, eu vou. Até se vocês quiserem, eu tenho uma historinha meio descontraída pra contar da minha... Pode meu contar. Foco. Pode contar. Eu sou muito focada, muito focada. Eu boto data pra tudo. Então, quando eu casei, a primeira pergunta... e quando vem os filhos? Eu já tinha data. Casei em 2014. Filho 2020. Vou engravidar em 2020 e engravidar em 2020. E porque eu quero fazer 5 viagens grandes até 2020. Até 2020. Fiz um monte de viagens, fiz tudo. Cumpri, chegou 2020, vou engravidar. Perfeito, é agora. Aí tentei 2 meses, só tentando, né? Não deu certo. Eu falei, não, que é isso? Eu consigo. Eu botei uma meta, eu falei, como que eu engravido? Joguei na internet, eu vou pesquisar, eu preciso engravidar, como que eu engravido, né? Se a pessoa, né, se eu tivesse um problema, falei, mas eu preciso engravidar, botei lá na meta. Pesquisei. Essa é boa, eu botei na internet como que eu engravido. Aí peguei... Olha, tem uns sites aí, né? Não foram esses sites, calma, Carla, calma. Aí eu peguei as fitinhas de ovulação. Comecei essas fitinhas. Aí tô um belo dia no escritório, trabalhando. Aí tem horário pra fazer, né? O xixi na fitinha, fui lá fazer, ovulando. Peguei o telefone, no meio do trabalho, liguei pro meu marido. Onde você tá? Ele falou, tô trabalhando de casa. Eu falei, não saia que eu estou chegando, eu estou ovulando. Saí. Abriu a porta! Não, foco total. Aí peguei o carro, saí, cheguei em casa, a minha colaboradora da limpeza tava lá, falei... Zilanda, o que falta pra você? Ela, tô esperando o pano de chão bater pra eu estender. Eu falei, pode ir embora que eu estendo. Ela saiu, tranquei a porta, né? Vai que ela volta. Tranquei a porta, fui pro quarto, fiz o filho. Engravidei aquele dia. Sério mesmo? Foco total. Caraca. E na segunda, foi mais foco total ainda, porque eu escolhi quando eu queria que ela nascesse, né? Eu falei assim, eu quero que ela nasça perto do recesso do fórum, entre final de novembro e começo de dezembro. Eu quero ter a segunda. Aí peguei as benditas fitinhas, engravidei no primeiro mês. No dia, liguei pro meu marido e falei, olha, eu tô ovulando hoje à noite, hein? Ele, tá bom. Falei, nem vai treinar. E aí, foco, deu certo. Uma salva de palmas por esse foco. Nossa. Eu te gosto dessas histórias maravilhosas. Mas, tem uma boa relação aí dessa nossa história, porque eu planejei a diferença da idade dos meus filhos com a mesma diferença que a gente tem. Então, a gente tem 2 anos e 9 de diferença. E eles têm 2 anos e 10. Então, deu, também fui no foco do... Foco, uma salva de palmas! E a Carla é uma inspiração pra mim de foco. Então, tá vendo como a gente tá indo no caminho certo? Estamos na mesma sinergia. É isso. E como que você concilia essas duas meninas? E aí, primeiro, vai ter o terceiro? Você vai tentar o menino? Deus é pai. Nossa. Não dá, gente. Não tem condições. Não tem. Até, engraçado, que ontem uma amiga me mandou um WhatsApp, eu postei nos stories uns vídeos e umas fotos que minha mãe me mandou das meninas, né, enquanto eu trabalhava, e eu postei. Aí uma amiga minha me mandou assim, como que... Você ainda não surtou? Aí eu respondi, sim, tô doida, tô maluca, mas a gente tá seguindo. Como que eu concilio? A minha jornada de trabalho, vamos dizer assim, porque eu sou funcionária delas, né, agora, minha vida é essa. É dentro do horário que eu tenho alguém pra me ajudar com elas. Então, eu tenho 8 horas por dia, que são 8 a 9, depende do horário que eu conseguir deixar a Lu na escola. Então, entre 8 a 9 horas por dia, eu tenho livre. E aí, nessas 8, 9 horas, eu tento conciliar um exercício, a minha yoga, que eu amo de paixão, trabalhar, fazer unha, fazer cabelo. Então, nesse horário, eu faço tudo isso. E aí, depois que eu consigo efetivamente colocá-las na cama, o que ainda não é fácil, porque elas são muito pequenas, então tem dia que perde um pouco a rotina. Muitas vezes eu trabalho. Essa semana mesmo, eu fiz uma reunião à noite, até 10 horas da noite, eu só parei porque meu marido ficou muito bravo. Ele chegou e falou assim, como que você vai levantar amanhã? Encerra. Que era uma reunião com marketing, né? Aí ele, não, encerra, você precisa dormir, você precisa descansar. Então isso é bom também, né? Alguém te puxando pro vamos descansar, vamos dar uma pausa.
E fim de semana eu sou delas. Chegou a sexta-feira à noite, até o domingo à noite, eu sou delas. Exceto se tiver alguma urgência, mas não é normal. Aí o meu foco é curti-las, é sentar no chão, é brincar com elas. Da Betina eu tinha barriga gigante, eu estava sentada no chão, brincando com a Luísa, para que ela não sentisse a diferença. A Betina nasceu no hospital, eu sentei no chão para brincar com a mais velha. Então é assim que eu concilio, dividindo o tempo entre a minha vida pessoal e as meninas. É interessante a gente falar que dá para fazer, né? Dá. Todas as mães e mulheres empresárias, elas vão passar por isso, mas dá. É focar, se organizar, ter uma rede de apoio. Sim. Se você não tem uma rede da sua família, você contrata uma rede de apoio, né? Ou coloca na escola. Os meus filhos, por exemplo, eles foram novos para a escola. A Moa com 8 meses já estava na escolinha, o Lui com 6 meses. E eles estão vivos, tá tudo bem. Isso. E eles estão bem educados, estão com muito amor. Lindos. Então, e é isso, assim, porque as mulheres, elas se vitimizam. Ah, não, eu preciso fazer isso, aí por isso eu não tenho meu sucesso profissional, por isso eu não consigo. Mas sim, dá, é só você ter o foco, né? É difícil. Eu acho que não dá para generalizar, porque cada mulher tem que adaptar a sua rotina, com certeza. Mas o que eu penso, volta até na minha área profissional. Planejamento estratégico preventivo. Vamos planejar quando ter os filhos, vamos planejar como criá-los, porque não é fácil. E se você simplesmente for na onda, aí você vai se desesperar e você vai impactar na criança, você vai jogar uma carga negativa e isso não é bom. Falar em carga negativa, você falou de yoga. É assim que você se relaxa, que você recarrega as suas energias? Tem mais alguma coisa que você faz? Antes eu assistia TV, mas hoje eu não tenho mais tempo pra assistir TV. Não, o Bruno não tá dançando fit dance frente à TV? Você não dá umas risadas mais? Não, hoje em dia, se ele liga... Você tá doido, Johnny? Com 2 crianças dormindo no quarto, se ele ligar a TV, é rua, ele vai pra fora de casa. Ele tem que gastar energia. Ele não dorme nem no sofá, ele dorme fora de casa. Não, ele dorme no corredor, no carro, mas dentro da minha casa, escutando fit dance, com 2 crianças dormindo. Ele tá proibido de respirar. Não, Johnny, você tá entendendo? Daqui a pouco, quando elas dormirem melhor, aí sim. Aí pode ser. Olê, falando de futuro, falando dos novos projetos, falando da sua mudança, você falou um negócio bem interessante, que você falou, quando eu não sei fazer algo, eu me incomodo e coloco data pra fazer. E eu lembro que quando você foi no nosso primeiro evento, você falou assim, Johnny, eu fui no evento, eu voltei, eu não conseguia dormir. Meu corpo formigava, porque eu falei, poxa, eu não tô fazendo nada daquilo que eles estão falando ali, eu preciso fazer diferente. E aí você foi lá, implantou, entrou no Fire. Fala pra gente um pouquinho dessa sua nova visão, seus novos projetos e a sua percepção hoje como sócio do Fire Club, que tem muita gente que assiste a gente, que vocês também podem ser nossos sócio, da Carla, da Lê, do Flávio Augusto, Joel J, do Caio Carneiro, de um ambiente de clube de negócios que tem experiência, que tem conteúdo, que treina você, sua família, treina o seu time, mas principalmente você vive experiências que mudam a sua frequência para que você cresça, acredite que pode crescer com ferramentas de conhecimento, de gestão, de marketing, de pessoas, de cultura, de redes sociais. Lê, os projetos do futuro da Letícia, quais são e o que hoje o Fire representa para você? Qual foi a motivação? Conta um pouquinho para o pessoal. Tá, eu considero que o Fire, vocês dois abriram a minha mente, realmente. Essa história é muito verdadeira. Eu formigava o corpo, eu formigava e eu tava grávida, sei lá, de 6, 7 meses, eu tava explodindo, minhas costas doíam e eu cheguei em casa e eu não conseguia dormir. E você não queria ir, lembra que você me falou, putz, eu não queria ir. Deixa eu contar essa história que é muito boa. Essa história é muito boa. Quando eu comecei meu escritório, até vou voltar um pouquinho. Tá. Quando eu comecei o escritório, o meu plano era atingir exatamente onde eu estava no dia do primeiro Missão Empreendedor. Aquilo era o que eu queria e eu estava muito feliz e satisfeita. Então, eu estava muito satisfeita. De repente, o Léo, porque o Será que é minha contabilidade também, né? Acho que desde 2020. E aí, o Léo me liga. Lê, o Johnny pediu para te convidar para o Missão Empreendedor. Gente, na hora eu falei assim, eu não acredito. Ninguém fala não pro Johnny. Então, vou ter que ir. Que droga, né? Eu não quero ir. Ai, que saco, eu vou perder tempo de trabalho. Então, fui brava, mas ninguém fala não pro Johnny. Isso eu acho que até hoje. Eu já percebi até que ninguém fala não pro Johnny mesmo. Só talvez a Carla. E a Nelly. Não.
E o Marcelo, que é o financeiro. Ah, e o Marcelo, com certeza, Marcelo. Aí fui, né? Cheguei lá, gente, logo na primeira hora eu já amei, eu gostei muito. Amei tudo. A Carla, eu já falei pra ela que ela é uma das palestrantes. Eu acho que se bobear, a palestrante que eu mais gostei vendo. Desculpa, tá, Jojo? É a Carla. Eu gosto muito dela palestrando, ela é muito boa. E aí eu saí de lá com aquela barrigona, cansada. A Mi tava preocupadíssima com as minhas costas. Ela ficava assim, no próximo evento eu vou te levar a almofada. Eu fica tranquila, tá tudo lindo. E eu amei. Logo no primeiro dia eu cheguei em casa formigando, realmente, não é força de expressão. Meu corpo formigava, minhas orelhas, eu não sei, parecia que eu tinha tomado um pré-treino. Eu sou agitada, né? Mas parecia que eu tava pior que isso. E aí voltei. Isso faz 1 ano, né? Deve estar fazendo 1 ano. E eu já... A mudança foi radical, porque vocês mudaram a minha cabeça, a minha vontade, os meus sonhos. Hoje em dia eu penso que eu tô montando, eu tô encabeçando, já encabecei, né? Porque já tá funcionando um ecossistema muito legal para as empresas, para garantir o quê? Um aumento da margem de lucro do empresário sem precisar efetivamente que ele aumente os custos dele, aumente o preço do serviço. Como? Com essa estratégia preventiva, esse planejamento estratégico preventivo que a gente já conversou no começo. Então, eu tô com esse ecossistema que eu gosto de prazos, né? Eu gosto de data. Então, o meu plano é que em 5 anos, cada empresa do ecossistema já esteja faturando milhões, tá? E eu quero que em 10 anos, o ecossistema em conjunto fature bilhões. Não, bilhão, né? 1 bilhão, vai. Não vamos também ser tanto assim. Então, eu tô nesse planejamento e eu tô englobando muita gente. Eu tô chamando todo mundo que eu gosto, que é pessoas boas. Inclusive, eu tô contratando, gente. Se tiver algum advogado trabalhista aí com você veio pra assistir esse podcast, você pode sair com uma vaga que já preenchida aqui, ó. Isso, Arroba Letícia. Letícia underline aba. Letícia underline aba. 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 É bom falar. Pode falar, Lei, do ecossistema, dos novos projetos. E que eu tô agregando muita gente nesse ecossistema, que é nosso, né? Não é só meu, né? Eu que tive a ideia e tô fazendo acontecer, unindo muita gente bacana. Mentora também, você tá com um projeto de mentoria para as empresas, né? Eu sou muito ambiciosa e quando eu vejo alguma coisa que eu acho legal, eu quero pra mim. E quando eu quero, uma das minhas melhores amigas, ela fala que ela não conhece ninguém como eu, que quando eu falo que eu vou fazer alguma coisa, eu faço, né? Porque, por causa do foco, né? E eu tô querendo, né? Então, quem sabe? É isso aí. E a gente tá caminhando pra reta final do podcast. E uma coisa que você falou muito, você falou da sua família, você falou muito das suas filhas, você falou do seu marido, de ter pessoas ao seu lado que te apoiem, né? E o Bruno é um querido, é um amigo, é uma pessoa que tá sempre... E eu acho que ele gostaria muito de estar aqui hoje, né? De estar aqui hoje. Mas será que ele não tá aqui hoje de alguma forma? Vamos ouvir aqui que eu tenho um áudio especial que ele mandou pra você. Ai, que lindo. Então vamos lá. Que a gente brinca serviço? Olha lá, eu vou colocar aqui no microfone pra você escutar ali. E aí depois eu quero que você me diga o que o Bruno, o que a sua família, que eles significam pra você, tá? Tá bom. Bem pertinho. Olá, tudo bom? Eu sou o Bruno, marido da Letícia, casados há 10 anos, completamos nesse ano. E falar da Letícia, ao mesmo tempo que é muito difícil, é muito fácil. Sou o maior fã dela. E a Letícia é uma mulher incrível como esposa. A mãe, acho que a melhor mãe que eu poderia ter para as minhas filhas. Uma mãe impressionante, guerreira, forte, alegre, inteligente. E como profissional é uma coisa de se admirar todo dia. O quanto ela é sonhadora, o quanto ela é positiva, o quanto ela é batalhadora, o quanto ela é guerreira. E eu acho que incansável e determinada são os 2 adjetivos aí que mais completam a Letícia, porque em todos os campos da vida, profissional, como mãe, como esposa, o quanto ela é determinada, o quanto ela é carinhosa e o quanto ela dá o melhor dela por todos, é incrível. Então, acho que a mensagem que eu posso deixar aí sobre a Letícia é basicamente isso. E eu te amo. Muito sucesso profissional, que você alcance tudo de bom na vida. Uma salva de palmas pro áudio do maridão. Lê, retribua aí o áudio, retribua a mensagem do seu marido. Você não sabia, né? Não, isso não mesmo. Ai, eu e ele, nós somos
parceiros, nós somos 2 sonhadores, a gente tem tanta vontade de viajar, de curtir a vida, de trabalhar, de ter alguma coisa admirável para as nossas filhas terem orgulho da gente, a gente pensa muito nisso. E até conversando, vendo os outros podcasts que a gente estava assistindo aqui nos bastidores, eu cheguei à conclusão até que tudo que eu faço hoje em dia não é tanto, acho que pelas meninas, ou pelo Bruno, ou por mim. Deve ser mais pelos meus pais, que eles construíram uma história tão bonita, e eu tenho tanto orgulho, encho tanto a boca para falar dos meus pais, como profissionais, como pais, como tudo, que aí eu um pouco de egoísmo. Eu quero que as minhas filhas tenham esse orgulho de mim e do Bruno do jeito que eu tenho. E aí até, vou falar rapidinho, não sei como que tá nosso tempo. Não, pode falar. A Podcast é seu. A Ká, na Disney, na imersão de Orlando, ela falou pra gente, fecha os olhos e pensa nos seus sonhos. E aí, quando ela fez isso, eu simplesmente entendi que o meu maior sonho eu já realizei. Porque na hora que eu fechei os olhos, eu pensei nas meninas e no Bruno. Na família que eu construí, saudável, bonita e feliz. E aí, os outros sonhos vêm pautado nisso. No que eu quero para todos nós juntos. Muito bom. Uma salva de palmas, gente. Obrigada. Pessoal, esse podcast foi mais uma aula para vocês. Letícia, muito obrigado. Carla, muito obrigado. Obrigada, Foi incrível. Incrível, sensacional. Foi sensacional. Lê, deixa uma mensagem final, olhando para a câmera, para a mulher que quer empreender, para o empresário que quer empreender, para o empresário que quer sair da sua zona de conforto. Como você mesma falou, poxa, já estava feliz, eu tinha uma vida feliz e estava tudo certo. E aí, em determinado momento, eu fui testada. E é o que eu falo, o seu sonho ele vai te testar, ele te testa. Aí você tem que estar preparado. Então deixa um recado final, Lê. O que eu posso indicar para você, empreendedor, empresário, faça uma estratégia e tenha foco. Não desiste, vão ter muitos problemas, percalços e você vai ter medo, mas vai com medo mesmo, que vai dar certo, eu confio em você. É isso aí, gente. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Foi muito legal, Lê, estar com você. Obrigada pelos feedbacks. Fico super feliz. Fico honrada. Foi muito legal. Legal você estar próxima da gente, não só como amiga, mas como sócia do Fire Club. Estando junto, conta com a gente sempre. E você gostou desse podcast? Gostou sim ou não? Se gostou, clica no like. Clica para se inscrever no canal, pra gente é muito importante. Compartilha esse conteúdo. A história da Letícia é incrível, então tem muitas pessoas que precisam dessa mensagem, que essa mensagem vai curar muita gente, vai mudar muita história de muitas pessoas. E é um prazer estar nessa temporada com vocês de Campos do Jordão. Tamo junto, um grande abraço. Vamos fazer um chama no final e... Vamos. Chama! Aê! Salve de palmas! Obrigada!